Galera, dando continuidade à nossa aula de ciência, nós iremos dar início à introdução do novo capítulo do nosso livro, A Evolução dos Seres Vivos. Todo mundo já me conhece, eu sou o professor Irã Rocha e vamos dar continuidade à nossa aula de ciência, falando exclusivamente sobre a evolução dos seres vivos. Quando se trata em evolução dos seres vivos, a gente vê aquela célebre figura que está aí no slide, do chimpanzé, aí ele se transformando até chegar ao ponto de ficar em pé, não é? Mas o que se trata é a evolução dos seres vivos, o que aconteceu para chegar a esse ponto, como os pesquisadores chegaram a esse ponto de descobrir a evolução dos seres vivos. Olha, a princípio começaram a surgir as dúvidas, né? E de maneira geral eles começaram a classificar os seres vivos em espécie. É fácil o entendimento sobre a espécie, né? A espécie, ocorre a reprodução somente entre eles. Um grande exemplo aí que eu posso citar para vocês é o felino, o gato. Tem um gato e um leão. Os dois são da mesma família, eles não são da mesma espécie, porque eles não conseguem se reproduzir. Eles são felinos, mas não conseguem se reproduzir. Então, baseado nisso, foi feita a separação de espécies, onde cada espécie ela é responsável pela reprodução entre si. Aí nós observamos nessa imagem girafa, altamente alta, né? Tem o elefante pesado, tem a zebra e outros animais. Daí percebe-se a distinta diferença entre as espécies, né? Através da embriologia comparada e a bioquímica comparada, que eles conseguem diferenciar as espécies, além da anatomia comparada. A gente olha a anatomia de uma girafa e olha a anatomia do elefante, entendeu? Muito diferente isso aí. Mas aí surgiu a ideia, né? Será que os animais, os seres vivos já nasceram com esse biotipo ou foram se transformando através do tempo? Claro que não, né? Os estudiosos, em 1970, começaram a pesquisar a respeito disso. Em 1700, aquela dúvida ficou pairando no ar. Será que o ser humano, os seres vivos, eles já nasceram assim, foram criados assim? Entendeu? E uma teoria baseada, que era mais aceita naquele momento, em 1700, é a teoria do fixismo. O que é o fixismo? O fixismo, na verdade, é baseado também no criacionismo, onde nós não iremos entrar em detalhes em relação a aspectos religiosos, né? Mas o criacionismo ele falava que nós nascemos, somos cópias, né? Então o fixismo nada mais era do que isso. Eram cópias de um outro ser humano. Quer dizer que há 1000 anos atrás o ser humano nasceu, os animais nasceram e eram todos iguais, do mesmo sentido. Mas aí, com toda teoria, as espécies permanentes, fixas e imutáveis, não sofriam mutação. Esse era o fixismo, né? Mas, com o passar do tempo, aí surgiram as dúvidas, né? Através de estudo sobre o evolucionismo. É isso que nós vamos estudar nesse nosso capítulo. Aqui é apenas a introdução. O que significa evolucionismo? O evolucionismo, na verdade, as espécies se transformam ao longo do tempo, modificando-se e originando outras espécies. Essa aí é a chamada mutação. Os seres vivos são mutáveis através do fenótipo deles, do próprio genótipo incluído neles. Então, eles são mutáveis.
Essa foi a quebra da barreira do fixismo e surgiu o evolucionismo. Mas como a teoria do fixismo, a teoria do evolucionismo eram defendida por alguns estudiosos, né? Esses estudiosos, eles iam até o extremo, estudavam até o extremo. O que ele queriam, na verdade, eles queriam provar a teoria deles, né? E no princípio da evolução, postula-se as espécies que habitavam e habitam o nosso planeta não foram criadas independentes, mas descendem uma das outras, ou seja, estão ligadas por ligações evolutivas. O fixismo caiu por água abaixo. Surge então a teoria da evolução. Esse que é o nosso assunto, a evolução dos seres vivos. Entendeu? Eles evoluíram. E essa evolução dos seres vivos é baseado em paleontologia, porque tudo é estudo, né? Como que chegou a essa conclusão? Através dos estudos da paleontologia, dos ossos passados, né? Da própria embriologia comparada, anatomia comparada também. Por quê? Porque, dá um grande exemplo para vocês aqui. A girafa, será que a girafa nasceu com aquele pescoço grande? Né? Não, através de estudo foi comprovado que a girafa nasceu com o pescoço pequeno. Só que onde as árvores que ela se alimentavam, que ela é herbívora, as árvores que ela se alimentavam, as copas dela cada vez ficou maior. Então, cada vez os esforços para a alimentação dela era maior. E baseado nisso, ela fazia com que os músculos do pescoço se desenvolvessem. E essa evolução foi passada para os descendentes dela, entendeu? Hoje a girafa tem um pescoço grande, não porque ela nasceu assim, sim porque foi evoluindo. Mas, voltando aos defensores, né, das teorias evolucionistas, nós temos dois. O Darwin, né, é o clássico darwinismo, né, que hoje desde 1800 é o mais aceito, é o darwinismo, é o mais aceito. O que nós usamos hoje é o neodarwinismo, e o Lamarck foi o primeiro, foi o precursor. Esse estudo deles dois, a gente vai estudar no próximo capítulo, mas de antemão, como a introdução à evolução dos seres vivos, eu vou dar início superficialmente sobre Lamarck. Lamarck, na verdade, ele dizia que os seres vivos eles faziam uso como eu posso falar para vocês, eles eram adaptados através do próprio uso e desuso. Exemplo da girafa, uso e desuso do pescoço. Então, ela tinha um pescoço grande, entendeu? E o Lamarck, ele chegou à mesma teoria do Darwin, após 100 anos, é que a girafa de pescoço pequeno morreria, porque as copas das árvores estavam grandes. Então, para ela não morrer, ela tinha que sofrer mutações. Então, a teoria de Lamarck foi o precursor de tudo, foi o início de tudo, mas a de Darwin, ele veio provar que os seres humanos, eles eram mutáveis, os seres vivos eram mutáveis. A teoria de Darwin, chama darwinismo, até hoje ela é bem aceita, porque ela conseguiu ultrapassar a teoria de Lamarck. Meus queridos alunos, essa introdução foi da aula de evolução dos seres vivos, e a próxima aula a gente vai falar profundamente do conceito de Lamarck, que foi o precursor, e o darwinismo. E vamos falar também sobre o neodarwinismo, que é a teoria aceita hoje com mutações genéticas, comparações genéticas, entendeu? Hoje, dos elementos
do setor reprodutivo, entendeu? Combinação genética, tudo isso no neodarwinismo. Então, até a próxima aula e bons estudos.